Estamos aí com uma série Restaurando o Princípio da Honra e nós estamos aí falando sobre honrar vários tipos de autoridade, baseado ali em Mateus, onde o Senhor Jesus fala em Mateus 10:40, né? Ali os tipos de pessoas, né? Honrar os profetas, honrar os justos, honrar os pequenininhos, né? E nós vemos ali a recompensa que há decorrente dessa honra. Então, nós vamos ver que quando eu honro um profeta, eu vou ter galardão, a recompensa recorrente dessa honra, né? Quando eu honro um justo, a mesma forma. Quando eu honro o pequenininho, a mesma forma. Eu vou ter galardão, eu vou ter recompensa quando eu honro. Então, querido, eu queria nesse vídeo ainda falar para você da importância de honrar, independente se eu achar que merece ou não ser honrado. Eu preciso praticar aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz que eu preciso honrar, então nós precisamos honrar. Né? Nós muitas vezes temos dificuldade de honrar porque nós olhamos a pessoa e nós dizemos assim: não, esse aí não é digno de eu honrar, não, esse aí não é merecedor da minha honra. Mas escuta, honrar independe aí, se eu acho que ele é digno ou não, se ele merece ou não. Eu preciso honrar porque eu preciso cumprir um princípio da palavra de Deus e a palavra me diz isso. Então, eu preciso entender que quando eu honro, existe uma unção delegada, não é? Quando eu honro alguém. Não é? Existe, e alguém não gosta que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio, mas isso é uma verdade, querido. Eu não posso receber nada de ninguém se eu não honro aquela pessoa, não é? Se nós não honramos em pensamento, não honramos com palavras, não honramos com atitudes, não é mesmo? Se o tempo todo eu desonro, não tem como eu atrair aquilo que aquela pessoa é, aquilo que aquela pessoa tem, não é mesmo? Então, nós podemos ver que Ana, olha só, Ana, ela precisava de um milagre, ela precisava ali que Deus intervisse, né? Que Deus agisse na vida dela, ela precisava de um filho, ela queria muito, né? Que ela fosse fértil, e nós vimos o quê? O sacerdote falando com essa moça. Ela entra no templo e ele fala com ela, não é? Ele diz: olha, vai para a tua casa, e aí ele, Deus, concederá o desejo do teu coração, não é? Essa moça aqui, né, alguns poderiam até pensar: meu Deus, mas o sacerdote fala sério com ela, age de uma forma tão terrível, mas ela obedece a orientação dele, ela obedece o que ele fala nesse contexto aqui, não é? O sacerdote ali, ela vai para casa e o Senhor concede a bênção que ela queria. Por quê? Porque ela honrou aquilo, a orientação que o sacerdote lhe deu para ela naquele momento, no templo. E eu preciso entender que existe uma bênção quando eu honro autoridades que estão sobre a minha vida. Existe aí recompensa quando eu honro pessoas que estão acima de mim, estão, quem sabe, me orientando, são cobertura espiritual, é o meu líder, é o meu pastor, é o meu discipulador, porque muitas vezes a gente desonra de várias maneiras. Não é? Como é que eu desonro um líder? Como é que eu desonro? Às vezes a gente pensa que a gente desonra fazendo coisas, meu Deus, é matando, é roubando, é humilhando. Não, querido, eu posso desonrar em pequenas atitudes, não é? Em pequenas ações, poucas palavras, não é mesmo? Nós desonramos, nós podemos desonrar. Então, muitas das vezes nós temos aí dificuldades de honrar pessoas, porque um dos motivos é esse: nós não achamos dignos, nós nos achamos mais importantes do que eles, nós achamos que somos melhores, que poderíamos estar no lugar deles. Então,
Presta atenção no teu coração. Isso pode estar camuflado aí com um pecado que é muito, eu já falei, vou falar de novo, o pecado do orgulho, da soberba. Nós não podemos desprezar as pessoas pela aparência. Querido, nós precisamos ficar atento. Eu preciso entender o que Deus está querendo falar comigo. Nós precisamos nesse tempo, estamos falando de avivamento, a igreja ir para um nível maior de avivamento, de intimidade, mas Deus tem falado ao nosso coração, é necessário restaurar princípios nesse tempo. Deus está colocando a igreja, as coisas nos lugares, Deus está colocando princípios, resgatando o princípio, e o princípio da honra é fundamental. Então, fica aí atento, o profeta era aquela pessoa que estava aí nesse nível acima, nível espiritual acima de outros, vamos dizer assim. Então, toda figura de autoridade, o profeta representa aqui toda figura de autoridade. E eu quero perguntar para você, você tem ido bem aí na tua vida? Quem sabe um dos motivos é esse. Quem sabe você não tem honrado a figura de autoridade, né? Passa ano, entra anos, você muda de ambiente, mas continua com a mesma quebra de princípio. Você não tem honrado, você analisa o perfil e você julga e você diz, não, esse não pode receber a minha honra, esse não é digno de honra. Mas a Bíblia diz que nós precisamos honrar a autoridade sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.